amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Terminei a faculdade de História. Você terminou a faculdade de História? Aí você pergunta, será que eu perdi meu tempo? E a resposta é não, você não perdeu seu tempo. Normalmente quando a pessoa termina a faculdade de História, vai fazer faculdade de História, ou fala para alguém, vou fazer faculdade de História. Logo vem na cabeça, uma das coisas que vem na cabeça, fulano vai fazer faculdade de História, ele vai ser professor de História. Então tem esse pensamento errado das pessoas voltarem só para esse pensamento de sala de aula. Fulano vai fazer faculdade de História, então ele vai ser professor de História. Normalmente a pessoa não consegue imaginar mais nada além da sala de aula. A faculdade de História vai muito mais além do que a sala de aula, certo? Então pode ter certeza que se você já terminou a faculdade de História, ou está pensando em fazer, seja licenciatura ou bacharelado, eu posso dizer para você que isso não é perda de tempo, mesmo sendo a primeira faculdade de História, mesmo sendo a primeira faculdade, né, da tua vida. Então tem vários motivos para me dizer para você que você não perdeu seu tempo se você acabou de terminar a faculdade de História. Porque o que acontece? Quem tem a faculdade de História tem várias. Quando chega no mercado de trabalho, tem várias opções. Você pode dar aula para a turma de ensino médio, você pode dar aula para a turma de ensino fundamental. Se você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você pode dar aula para a turma que está fazendo faculdade de História, você pode dar aula para a turma que está fazendo faculdade de Teologia, você pode dar para aula para vários cursos de graduação, não, que estejam fazendo, além de História, também estejam fazendo outros cursos. Por exemplo, se a pessoa vai fazer faculdade de advocacia, ela vai ter que estudar História antiga, ela vai ter que estudar vai ter que entender como é que surgiu as primeiras leis no mundo. Então ela vai ter que ir lá para a história humana, vai ter que ter alguém passando conhecimento histórico para essa turma de advocacia que está fazendo faculdade de advocacia. Mais um exemplo, um produtor de cinema, de filmes de cinema, um produtor cineasta que vai fazer um filme histórico, de um acontecimento histórico, né, de alguma coisa que aconteceu há mais de 500 anos atrás, às vezes ele pode contratar um professor de história famoso para ajudar ele a produzir o filme, a organizar o roteiro e tudo mais. Tem essa questão também de pesquisa. O historiador tem esse campo de pesquisa. Você pode trabalhar em museu, você pode trabalhar em vários arquivos de várias instituições. Outra coisa também. Você terminou a licenciatura em História Humana, por exemplo, depois você pode optar pela segunda licenciatura, que de acordo com a lei do MEC, que o MEC lançou lá para o ano de 2005, aproximadamente, o MEC lançou lá para o ano de 2005 aproximadamente a lei da segunda licenciatura. O que é a lei da segunda licenciatura? Você fez a licenciatura em História. Aí, pela essa nova lei do MEC, você pode fazer a segunda licenciatura, por exemplo, em Matemática. Se você já tem a licenciatura em História e você vai fazer a segunda licenciatura em Matemática, você vai estudar só matemática. Você não vai estudar filosofia da educação, psicologia da educação, didática, essas coisas
essas matérias voltadas para pedagogia. Você não vai precisar fazer um monte de matérias eletivas. Você vai estudar só a matemática, aproximadamente aí. Vai estudar mais um ano ou um ano e meio de assuntos lá da matemática. E não vai precisar ficar 3, 4 anos estudando matemática para você ter uma segunda licenciatura em matemática. Por exemplo, se você é licenciado em História, você quer fazer a segunda licenciatura em Geografia, você não vai ficar 3, 4 anos fazendo a segunda licenciatura em Geografia, porque você já estudou várias matérias lá no curso de graduação de História. Então, quando você for fazer a segunda licenciatura em Geografia, pela lei do MEC, a lei da segunda licenciatura, lá para frente eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso. Aí você vai ficar aproximadamente um ano e meio para você tirar o teu diploma de segunda licenciatura em, em Geografia, por exemplo. Eu conheço a história de uma professora de História, que ela terminou a licenciatura em História e depois ela fez, não que seja o ideal, né? Mas também é importante. Essa professora de História fez pós-graduação em ensino, pós-graduação em ensino da filosofia e da sociologia. Então, mesmo sem essa pós-graduação, o professor de História, ele tem muito conhecimento em filosofia e sociologia. Você estuda muita filosofia e sociologia. Então, pelo menos na rede privada, a gente pode imaginar que se você tem um diploma de licenciatura em História, você também pode dar aula de filosofia e sociologia para uma turma de ensino médio. Imagine se você fazer uma pós-graduação em ensino da filosofia e da sociologia. Então, o campo na área de história humana é muito, muito mais amplo do que muita gente imagina. Eu cheguei falando num vídeo lá para trás que, por exemplo, que no meio evangélico, né, quem é pastor, tem o dom de ser, já fez a faculdade de teologia, tem o dom de ser, tem aquela vocação para pastor. Uma faculdade de história para uma pessoa dessa que é pastor, tem o dom tem o dom para ser pastor e fez a faculdade de teologia. Se esse pastor fizer uma faculdade de história, é uma área que vai casar bem com a teologia dele, né? Vai casar bem, vai fazer um casamento aí bem interessante. O camarada é pastor de igreja evangélica, já é teólogo, já fez a faculdade de teologia, aí agora ele vai e coloca uma faculdade de história no currículo dele. Ele tem grandes possibilidades de daí ele se tornar um escritor de literatura evangélica. Então você começa a ver como a, a história humana abrange, tem um horizonte bem grande. Tem várias empresas privadas que contratam pessoas que têm nível superior em qualquer área. Tem vários concursos públicos que para você fazer a prova você tem que ter faculdade, tem que ter o curso de graduação em qualquer área. Então, se você tem faculdade de História no teu currículo, você pode fazer concursos que pedem faculdade em qualquer área, certo? Então, se você está pensando que você fez a faculdade de História e perdeu seu tempo, você está equivocado. Você não perdeu seu tempo. Se você está pensando em fazer faculdade de História, vou perder meu tempo. Não vai perder o seu tempo. Agora tem um porém. Tem um porém que eu já falei várias vezes. Procura fazer a faculdade de História numa instituição renomada. Mais um exemplo. Se eu ficar dando esse exemplo aqui
para convencer você que você não perdeu seu tempo, vou ficar aqui por, por muito tempo, né? Então eu vou procurar resumir. Vamos supor, uma pessoa, a tua vizinha Elizabeth, há muito tempo atrás terminou o ensino médio normal, né? Há 20 anos atrás, e fez o concurso para ser professora de ensino infantil, de professora de educação infantil, né? Passou na prova, mas nunca fez faculdade de nada. Então, conforme o tempo foi passando, passou a existir uma lei, né? Que a pessoa que só tem ensino médio normal e fez concurso para ser professora da educação infantil na prefeitura, né? Que essa pessoa não tem faculdade de nada. Se ela fazer, por exemplo, uma faculdade de licenciatura em História, que é uma faculdade que está dentro do ramo da educação, quando ela for se aposentar, ela não vai dar aula de História para ensino médio, ela vai continuar lá com o ensino, com a educação infantil dela, mas pelo fato dela colocar no currículo dela uma faculdade de licenciatura em História Humana, que também tem a ver com a educação, que está dentro do ramo da educação, quando ela for se aposentar, ela vai se aposentar com um salário maior do que aquela outra pessoa que, que tem que fez o mesmo concurso dela para a educação infantil na época dela, mas não tem faculdade de coisa nenhuma no currículo dela. Então só o fato dela colocar no currículo dela a licenciatura em História, ela já vai se aposentar com um valor maior. A aposentadoria dela vai vir com um valor maior do que se ela tivesse somente o ensino médio normal, né, lá na época dela. Então são várias as opções no mercado de trabalho de história. A faculdade de história pode ser o trampolim, né? Pode ser um pontapé inicial para você criar uma ponte para vários caminhos na tua vida profissional, certo? Para várias coisas na tua vida, se tratando de você ganhar o seu pão de cada dia. E antes de terminar esse vídeo, eu quero explicar para você que aquelas pessoas que ainda estão fazendo a faculdade de História, né, principalmente a licenciatura em História, eu não me esqueci de vocês não. Quando eu fechar esse período de gravar vídeos sobre o mercado de trabalho em História, eu vou começar a fazer vídeo explicando e dando dicas para quem ainda está fazendo a faculdade de História. Não esqueci desse pessoal não, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí teu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Espero você no próximo vídeo. TMJ, estamos junto, TMJ. Valeu!